Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amigos Livros Cast. O episódio de hoje, ele vai ser temático. A gente vai comentar todos os livros que lemos até agora em 2025. Oi, pessoal! E nessa lista temos livros bons, livros que surpreenderam, alguns livros nem tanto, outros que poderiam ter ficado na estante. Mas antes de a gente começar, a gente tem dois recadinhos muito importantes. Primeiro, é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, no Deezer e Amazon Music. Depois comenta lá no nosso perfil no Instagram, o Amigos e Livros Cast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E um outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Olha só onde estamos chegando com esse podcast, hein, pessoal? Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, papel higiênico, mouse de computador, chocolate, videogame, você vai assinar algum serviço da Amazon, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, para a gente começar o bate-papo de hoje, pensamos nesse quadro numa forma de atualização ou de compartilhar com vocês um pouco das nossas leituras. Até porque a gente não vai fazer episódio de literalmente todos os livros que a gente leu, porque lemos bastante. Mas a ideia aqui é compartilhar também um pouquinho de tudo que rolou nesse ano até agora. Temos algumas leituras parecidas, eu e o Rafa, e como a gente comentou no primeiro episódio, falamos de atmosfera e tudo mais, mas a gente lê algumas coisas diferentes também, temos alguns gostos peculiares, talvez, a gente vai comentar sobre. Sim. E para abrir, vamos falar rapidamente sobre alguns livros que nós dois lemos em 2025, que são livros em comum. Então, por exemplo, Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, A Cabeça do Santo, também da Socorro Racioli. Socorro Racioli, estamos inclusive esperando a nova publicação de algum outro livro que você for escrever, por Por favor. favor, queremos lançamentos. Vamos estar trabalhando? Que tal? Amanhecer na Colheita, Suzanne Collins, Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, que inclusive foi o episódio que inaugurou o nosso podcast. Lemos também Para Sempre Seu, da Abby Jimenez, que a gente inclusive acabou de ler, e Tudo é Rio, da Carla Madeira. O Tudo é Rio, ele é bem intenso, assim, ele mereceu um episódio exclusivo para ele. Tem alguns outros aí que também vai rolar uns episódios exclusivos ao decorrer aí dos nossas gravações, nossos bate-papos com convidados em relação às leituras. Exato. E aí, Di, só para a gente poder dar uma pincelada em cada um deles, eu não vou entrar muito em detalhes, gente, em todos os livros que a gente lê em comum, porque inclusive alguns deles, como eu já falei, eles vão ganhar episódios próprios, né? Mas, por exemplo, Di, o que que você tem a dizer sobre Socorro Racioli, um geralzão de oração e cabeça do santo? O que que você Cara, achou? Socorro Racioli, ela tem uma escrita muito gostosa, né? E ela traz muitas referências nacionais nos dois livros. Muito contexto histórico, muito contexto regional. E ela te intriga ali com a narrativa toda, com a construção da história em volta de crenças, em volta de acontecimentos históricos, né? Ela até fala em algumas reportagens dela que o surgimento dos dois livros foi por conta de algo peculiar que ela viu, tipo o Cabeça do Santo mesmo. Foi porque, de fato, existe uma cidade, acho que é no Nordeste, eu não lembro, que tem, de fato, uma cabeça de É uma no estátua de Ceará. um santo. É no Ceará? É Então, no Ceará. ela se baseou em algo que de fato existe. Tem lá no Ceará uma cabeça de um santo caída no chão lá e ela desenrolou toda uma narrativa e uma história em volta disso. E é muito gostoso de ler o livro. E o Oração para Desaparecer é uma igreja também no Nordeste, que também é a mesma coisa. Ela parte de um contexto ali de algo que aconteceu, de uma história peculiar, e ela constrói toda uma narrativa em cima e é bem gostosa de ler. Eu amei Socorro Racioli também, de quando eu li A Cabeça do Santo, que foi o primeiro livro que eu li dela, depois eu li Oração para Desaparecer. Eu gostei bastante de Cabeça do Santo, eu acho que é um livro super divertido, é um livro leve. Ele tem alguns pontos ali de realismo mágico, que eu acho que é o grande ponto desse livro também, onde ela vai relacionar a questão do realismo mágico com a história do protagonista, que vai também para um meio muito do humor. Então, assim, é como se fosse o Alto da Compadecida
dentro de uma outra história, mas a pegada é muito do Alto da Compadecida, a cidadezinha pequena, as pessoas super religiosas e tudo mais. A gente vai falar sobre esse livro em um dos episódios do podcast, ele já está agendado aí. Então, para quem estiver ouvindo, aguardem que esse episódio ele vai chegar para vocês muito em breve. E um outro Ou já livro que vai eu ter tenho... saído, né? Porque a gente sabe quando que vai publicar esse aqui. Então, o Exato, calendário tá com as emoções aí. Talvez já a tenha qualquer saído momento. Oração para Desaparecer, talvez não. Fica aí A pra qualquer saber. momento. Só quem ouvir, ouvirá. Quem tá aqui no podcast vai saber. Um outro livro que também a gente leu esse ano foi Amanhecer na Colheita, da Susan Collins. A Susan Collins, gente, pra mim é. Entendeu? Ela pode lançar folheto de supermercado, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela que eu vou querer ler. E Mas, com a. Rafa, explica melhor quem é a Susan Collins. Nem todo Ah, mundo deve é. saber pelo nome. Se você não mora debaixo de uma pedra, numa caverna, escondido de toda a sociedade, a Susan Collins é autora de Jogos Vorazes, que escreveu toda a trilogia dos Jogos Vorazes, depois teve um outro livro, que foi A Cantiga dos Passos das Serpentes, e que todos esses livros já foram adaptados para o cinema. Inclusive, devo dizer, e que muita gente concorda, é que Jogos Vorazes é a melhor adaptação literária para o cinema de livros, de livros jovens adultos, assim, jovem adulto. Então, Sim. Em Chamas é obra-prima, não tem como. Você pega ali falas do filme, são exatamente as falas do livro. É impressionante a fidelidade que eles fizeram ali. Obviamente que é uma adaptação, tem algumas mudanças, mas realmente Jogos Vorazes é incrível. Eu amo essa história. É uma história que formou muitos leitores, é uma história que também desperta muito esse senso de justiça, esse senso de você buscar por política, buscar sobre informação, buscar sobre manipulação de informação, de mídia e tudo mais. E o Amanhecer na Colheita, ele tem uma coisa muito em comum em relação à parte de manipulação de informação, que é uma coisa que a gente está vivendo hoje. E Amanhecer na Colheita aborda muito esse ponto. Eu gostei bastante desse livro, tem muita gente que eu vi muitas pessoas falando que esperavam mais dele e tudo mais. Eu tenho algumas críticas em relação a ele. Para quem me segue lá no Instagram, no meu perfil pessoal, no Rafa Gravity, a gente fez uma live, eu e uma amiga minha, a Rebeca, a gente falou sobre esse livro. Então, quem quiser assistir, pode ir lá no meu perfil para dar uma olhada, ou no perfil dela. Mas foi um livro que, de fato, eu gostei bastante, porque ele aborda a história de Jogos Vorazes. Ele se passa, inclusive, 25 anos antes de Jogos Vorazes, da Katniss, que a gente conhece. E a gente vai ter um panorama ali de manipulação de informação e de fake news e toda essa parte, o que que a TV ela conta pra gente, a forma como ela cria narrativas para poder manipular a visão do público sobre determinado assunto, determinada pessoa ou até um determinado produto audiovisual. Então, eu curti bastante. O que que você achou de Amanhecer na Colheita? Concordo com tudo que você disse. Eu gostei muito dele também. Meu único ponto, que eu acho que não tem mais o que acrescentar de tudo que você falou, é que é uma história triste, né? A história Muito. do. Ai, Do Remit, eu não sei nem Hammett, falar. do Hammett. Remit. A história dele, de fato, é uma história muito triste. E aí, quando você lê Amanhecer na Colheita, você entende o perfil dele adulto na trilogia de Jogos Vorazes. Entende Totalmente. o porquê da postura dele em todas as situações. Mas é uma história muito triste. Muito, muito. E uma outra história triste, gente, mas também muito bonita, é a Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, que já falamos também aqui, foi o episódio de estreia, né, do Hablamos nosso... muito sobre. Hablamos muito sobre a Atmosfera, a Taylor Jenkins Reid incrível também, esperamos que ela traga mais protagonistas como a protagonista de Atmosfera, que foi uma história também incrível. Não vamos entrar muito em detalhes, entra no nosso canal lá no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo e vai ouvir o episódio de Atmosfera para saber o que a gente achou. E aí, Di, me conta o que que você achou de Para Sempre Seu, de Abby Jimenez. Ai, Antes, gente, gente. de começar o episódio, ela me mandou um WhatsApp assim: preciso falar com você sobre esse livro porque eu terminei em prantos. Por que será? Bom, contextualizando um pouco, Abby Jimenez é uma das escritoras do momento aí de grandes romances. Tem todo um hype rolando aí, muita gente falando dela. Sou uma boa leitora de romances, adoro um clichêzão, mas eu não tinha lido Abby Jimenez ainda. Tinha lido outras escritoras, né, de romances, mas não tinha lido ela ainda. E aí o Rafa, não, lê, você vai gostar, é muito sua vibe, não sei o quê.
peguei alguns livros dela com ele. A gente se encontrou pessoalmente tem alguns dias. E aí eu falei, vou começar Para Sempre Seu. Isso foi há 5 dias atrás. E eu li quase 400 páginas. Gente, é o tipo de romance que te abraça, assim. E o que eu gostei só uma pincelada, é que a Abby Jimenez, ela não é exagerada, né, nos clichêsão. Ela traz um contexto meio que mais real, assim, da galera 30 a mais, que você se identifica de alguma forma. Mas ela traz aquela coisa do romance que você quer devorar e terminar de ler loucamente. Hoje nós estamos gravando, é um domingo. Eu li acho que umas 150 páginas dele só hoje. Porque eu queria terminar. Fiquei lá no sofá, meu momento de descanso, domingão. E aí eu li umas 150 páginas e terminei. E é um romance lindo, tem todos os clichês, todos os acontecimentos maravilhosos, mas Abby Jimenez já ganhou meu coração, agora eu quero ler todos os outros. Pessoal, exatamente tudo isso que a Di falou. Eu sou apaixonado pela Bea Jimenez. Eu já li 3 livros dela. Eu li Para Sempre Seu, O Parte de Seu Mundo e o Até o Fim do Verão, que já tá com a Di também. Ela vai ler futuramente aí. Depois ela vai trazer impressões sobre esse livro também. Mas a Bea Jimenez, uma coisa que eu gosto bastante dela é que, apesar da história ter um foco no romance, diferente de outras autoras que também são desse gênero do romance, a Abby Jimenez ela consegue trabalhar muito questões de drama familiar. E uma coisa que chama muita atenção nela, desde de Parte de Seu Mundo, que foi o primeiro livro que eu li dela, depois eu li o Para Sempre Seu e depois o Até o Fim do Verão, seguindo a ordem de publicação até, é que ela trabalha a questão de estrutura familiar não de uma forma romantizada. Então, assim, as personagens elas vão ter problemas familiares, pai e mãe às vezes não é toda essa romantização que as pessoas ficam fazendo, às vezes tem alguns conflitos ali que acontecem e que são conflitos que a gente já viu na vida, assim, na nossa vida pessoal, seja conosco ou com algum conhecido. Então eu acho que são livros muito pé no chão, os livros da Abby Jimenez nessa parte mais dramática da coisa. Então eu gosto bastante, recomendo muito Abby Jimenez, é uma autora que eu, de fato, coloco minha mão no fogo. E, se Deus quiser, teremos uma convidada muito especial para falar dela nesse podcast. Então, cruzem os dedos aí para a gente trazer essa pessoa que, para mim, não tem pessoa melhor para falar de Abby Jimenez no Brasil, sem ser essa pessoa, mas eu só vou revelar. Não sei se quando esse episódio sair também ela já vai ter episódio dela aqui ou vai ser depois. Mas, pessoal, vem aí. E para a Rafa gente segue o fechar, misterioso, eu jogando o gerando mistério mistérios aqui, e gerando expectativas nas pessoas. Quem será ela, joguei a meu bomba, Deus? joguei a bomba da expectativa e saí correndo. E um outro livro que a gente também leu junto foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Tudo é Rio, pessoal, eu li Sim. ano passado. A Adi leu esse ano, mas eu li no ano passado. Eu li pela Audible e pelo Kindle. Foi um livro também que a gente gravou já um episódio específico dele, então não vamos entrar muito em detalhes, mas é um livro também muito pesado, muito impactante, que vale também a leitura. É um livro que provoca muitas coisas, tanto emocionais, e colocar de fato o dedo na ferida mesmo. O que você achou de Tudo é Rio, da Carla? Madeira é uma escrita linda, né? A gente explorou isso bastante no episódio, mas acho que os pontos que eu tenho para trazer neste momento é que a escrita dela é linda, ela traz uma escrita romântica, ela constrói muito bem as frases, ela usa muito bem do nosso português. Acho que é isso. E vale todo o hype que rolou em torno de Tudo é Rio, vale o hype, vale a leitura. E provavelmente já vai ter saído o episódio que nós gravamos, então vai lá escutar também, você vai gostar. E agora vamos falar de todos os livros que a gente leu. Eu vou falar bem rápido, tá, gente? Porque foram 20 livros que eu li até o momento, em 2025. Eu tô indo pro meu 21º, mas eu vou comentar, dar uma pincelada bem rápida ali sobre cada um deles, depois a gente vai falar sobre os livros dela. Eu comecei o ano com a leitura de O Reaparecimento de Rachel Price, da Holly Jackson. A Holly Jackson é a mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas. É um livro de suspense que basicamente vai contar a história de uma moça, de uma garota, e a mãe dela desapareceu quando ela tinha 2 anos de idade. E eles estão gravando um documentário para falar desse desaparecimento da mãe dela. Ela está com 16 anos. Só que durante a gravação desse documentário, a mãe dela reaparece. Depois de 14 anos que ela estava desaparecida.
E, enfim, a gente vai desvendar muitos mistérios através disso. Pessoal, eu amo a Holly Jackson, mas essa não foi uma leitura que foi legal pra mim. Eu comecei o ano com o pé esquerdo. Eu até brinquei com uma amiga minha que a gente estava lendo o livro na época. Eu não curti esse livro muito, eu dei 3 estrelas, porque eu achei ele meio novelão da Globo, assim. Então eu não curti, não curti muito, não. O Manual de Assassinato eu acho bem mais legal, eu adoro os 3 livros. Então eu fui talvez com uma régua muito alta, mas eu não curti esse. Outro que eu li também foi Nem Te Conto, da Emily Henry, que esse sim foi 5 estrelas, coração de favorito. Eu amo esse livro. Ele vai contar a história de dois colegas que acabam tendo que morar sozinhos porque os seus atuais namorados traíram os dois e foram se casar e eles ficaram sozinhos, morando no apartamento sozinhos. Então, é uma história que vai falar muito sobre novas escolhas, novos caminhos, de recomeçar a vida. É muito legal esse livro, gente. Vale muito a pena, eu recomendo. Um outro também que eu li foi um nacional. Na verdade, o mês de março, eu li 3 livros nacionais que foram muito bons. Que foi Solitária, da Eliana Alves Cruz, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E foram 2 livros, e o Cabeça do Santo, que a gente já falou. Mas O Avesso da Pele e o Solitária, eles têm temas que são similares, porque eles vão falar muito sobre racismo, sobre preconceito, esse preconceito de pessoas que têm uma classe mais baixa que as classes altas. O Solitário, a gente vai acompanhar a história de uma doméstica que ela trabalha numa casa de pessoas muito ricas e ela precisa levar a filha dela para o trabalho porque ela não tem com quem deixar a filha dela, ela mora longe do trabalho. Então, é um livro que ele escancara muito essa realidade de pessoas que trabalham, que têm essa vida, né, de viver em comunidades e precisam se deslocar para regiões de alto padrão. E aí acontece uma tragédia aqui nesse livro e as consequências elas acabam caindo em cima dessa protagonista. Então, Solitária é um livro muito forte, assim, eu gostei muito desse livro. Eu até vi uma entrevista da autora depois falando sobre ele, para eu poder entender um pouco mais sobre o que ela quis trazer ali nessa história, mas eu recomendo bastante. E O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, para quem acompanha, tá mais envolvido ali no mercado editorial, sabe que foi um livro que causou muita repercussão, porque ele chegou a ser proibido em escolas do Sul, porque o autor ele é do Rio Grande do Sul. Várias escolas ali, por determinação da É lei, esse livro Curitiba, não é? é É Rio Rio Grande Grande do do Sul ou é Porto Curitiba? Alegre. Porto Porto Alegre, Alegre, tá. É. isso. É de Porto Alegre. E esse livro ele acabou sendo proibido porque basicamente ele escancara muito sobre o racismo que existe em Porto Alegre e essa questão de abordagem policial. Esse livro é narrado pela visão do filho do nosso protagonista, então vale muito a pena também. É um livro muito pesado, é um livro que eu até recomendo que vocês leiam aos poucos. Para quem for ouvir o audiobook dele, ele é narrado pelo próprio Jefferson Tenório, então vale super a pena. Eu curti bastante também. Depois, Sete Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Esse livro é muito lindo. Ele é um livro de realismo mágico também, assim como a gente falou do Cabeça do Santo, mas ele não tem nada a ver. É a história de uma moça que ela acabou de perder a tia e ela era muito apaixonada pela tia dela. A tia dela era tudo pra ela. A tia dela era uma pessoa meio espírito livre, assim. Então ela viajava o mundo todo, levava a sobrinha pra conhecer o mundo e tal. E ela acaba morrendo, então ela tá tendo que lidar com essa morte da tia. E a forma de ela lidar com isso é ela trabalhando muito. Só que a tia tinha deixado o apartamento dela como herança para ela ficar nesse apartamento e tudo mais. Só que toda vez que ela entra nesse apartamento, ela volta 7 anos no passado. Então, é muito legal esse livro, gente. Eu gostei bastante de 7 Anos Entre Nós. Eu acho que é uma história que vai falar muito sobre luto, principalmente, mas vai falar também sobre as escolhas que a gente deixa de viver no presente. E quem sabe a gente vai ter uma chance no futuro? Talvez sim, talvez não. Então, é muito legal esse livro, vale super a pena. Depois eu li Uma Janela Sombria, que é um livro que já estava pendente há bastante tempo. É uma romantasia. Ele tem uma pegada meio dark, assim, porque se passa num reino onde é tomado por uma bruma muito esquisita e pessoas que têm contato com essa bruma, eles acabam enlouquecendo. É um livro que tem uma estrutura meio Disney, porque aqui tem questão de realezas e cortes. Esse é um livro interessante, mas não funcionou muito pra mim, então eu dei nota 3 pra ele lá no Scooby. 15 dias, Vitor Martins. Esse livro, né, gente, vai ganhar adaptação para o cinema. Eu gostei bastante de 15 dias, é uma história muito legal, assim, é um romancezinho muito fofo, vale super a pena. Eu não vou contar muitos detalhes aqui, mas basicamente é um menino que ele sofre por várias questões ali com a sua imagem, que ele é um moleque gordo,
e aí por 15 dias o vizinho dele vai ficar na casa dele porque os pais dele estão viajando de lua de mel. E aí a vida dele vai mudar a partir disso, então vale super a pena. E eu li na sequência, mais ou menos 9 horas, também do Victor Martins, que foi muito bom, também é um livro de viagens, mas também é um livro que vai voltar muito no passado para a gente entender o que ele está passando no presente. O outro que eu li também foi um épico, que foi Warbreaker, O Sopro dos Deuses, do Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson é um autor que está despontando aí na fantasia, na alta fantasia, né? Como é um dos grandes expoentes da alta fantasia hoje que a gente tem. Mas Warbreaker é um livro muito interessante, eu gostei bastante. Ele vai contar a história de um reino em que uma princesa, duas irmãs, na verdade, elas precisam ir para um outro reino, porque a mais velha foi prometida para esse reino, que o rei precisou enviar uma das filhas. Só que existe toda uma questão de conspiração aqui. Ele é governado por deuses. E aí cada deus tem o seu poder e tudo mais. Só que você fica na dúvida se eles de fato têm poderes ou é uma coisa só criada para que as pessoas acreditem que elas têm uma falsa fé. Eu voltei para o universo de A Casa do Marcerulho com Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Clooney. Eu sou apaixonado, gente, por A Casa do Marcerulho. É um dos livros favoritos da minha vida. Eu sou apaixonado por ele. E um dos motivos pelos quais eu fui para a Bienal do Livro do Rio desse ano foi para comprar esse livro, porque ele foi lançado exclusivamente lá. Depois ele foi lançado, né, nos comércios eletrônicos, mas esse livro foi lançado lá. E eu amei ter voltado para essa história. Eu estava com medo de esse livro não ser bom quanto o primeiro, mas ele foi tão bom quanto o primeiro. É um livro que ele vai falar sobre um assistente social que ele vai para um orfanato para poder investigar se as crianças estão sendo bem cuidadas. E é um cara muito focado em trabalho, é um cara que ele muito quadrado, assim, ele tem uma visão muito pragmática das coisas. E a partir do momento que ele entra nesse orfanato e ele tem acesso a essas crianças e a pessoa que está cuidando ali do orfanato, a vida dele vai mudar para sempre. Esse livro, assim, para quem quer um livro de literatura de cura, esses livros mais tranquilinhos de ler, eu recomendo fortemente. É um dos livros mais fofos que eu já li na vida. Depois eu li o clássico Hobbit do Tolkien. Esse foi o primeiro livro que eu li do Tolkien. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura, porque o Tolkien, ele é essa lenda. Todos os livros de fantasias que a gente tem contato hoje em dia, a gente deve sim ao Tolkien. A trilogia Senhor dos Anéis do cinema, eu sou apaixonado. Para mim, um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida também, sou suspeito de falar. E o Hobbit, eu achei, pessoal, que muitas pessoas falavam assim para mim: ah, mas ele é muito cansativo, ele é muito descritivo, ele tem muita canção. Gente, eu gostei desse livro assim, desde a página 1 até a última página. Eu aproveitei muito essa leitura, então para mim eu não tive essa visão que ele foi enfadonho. Tá? Depois eu li o Como Arruinar no Casamento, vai sair um episódio sobre esse livro, então eu não vou entrar muito em detalhes dele, da Alison Spatz, mas ele foi um livro que ganhou bastante destaque, porque ele ganhou o livro de melhor ficção do Goodreads Choice Awards, que é uma premiação popular que acontece lá nos Estados Unidos, da plataforma Goodreads, que é uma plataforma da Amazon, que é como se fosse o Scooby lá da gringa. Então eles fazem todo ano essa premiação, que é voto popular, e o Como Arruinar o Casamento ganhou essa categoria de melhor ficção. Vale super a pena também. Daí eu li o Até o Fim do Verão, da Herbie Jimenez. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a Di vai ler também esse livro, mas foi um livro que eu curti bastante a experiência. Valeu super. Todo o melhor livro da Abby Jimenez é o próximo. Pelo menos até agora tá sendo para mim isso e curti bastante. Depois eu saí um pouco da fantasia e da ficção e fui ler A Psicologia Financeira do Morgan Housel. A Psicologia Financeira é um livro muito interessante porque eu não sou muito chegado em livros que trabalham muito essa questão do coach. Mas no caso do Psicologia Financeira, eu curti bastante porque ele traz muitos esses aspectos de cases para o livro. E é um livro curto, ele tem 20 capítulos e o próprio autor fala que ele não queria fazer um livro longo, porque senão as pessoas não iam ler. Cada capítulo é uma história, é um case onde ele apresenta ali a história de alguma pessoa ou de alguma situação e ele relaciona a questão do comportamento em relação ao dinheiro. Porque uma das principais mensagens desse livro é que ele diz que a psicologia financeira, o seu sucesso financeiro, não está relacionado à sua inteligência, mas ao seu comportamento em relação ao dinheiro. Eu achei que valeu super a pena a leitura e, inclusive, eu quero reler ele futuramente para poder anotar algumas coisas, alguns cortes dele que eu achei bem legal.
E aí, para fechar, eu li O Acidente, da Frida McFadden. A Frida McFadden ganhou grande repercussão por conta do livro da Empregada, que vai ser adaptado agora em dezembro para os cinemas, inclusive. E O Acidente, ele é um livro que ele vai falar de uma menina que ela tem 23 anos e ela tá grávida. E ela sofre um acidente de carro e ela é resgatada por um homem. E esse homem tem uma picape, ele leva ela para um lugar que, obviamente, não tem vizinhos perto, uma casa na floresta. E ela vai conhecer a esposa desse cara e essa esposa vai começar a cuidar dela, porque eles disseram que as estradas estão bloqueadas, que eles não conseguem levar ela para o hospital. E eu não vou mais contar a história, porque, enfim, é spoiler. Mas é um suspense que a Freida, gente, ela tem uma coisa que, assim, o livro ele não é bem escrito. Todo mundo que lê Freida McFadden sabe disso, que ela não escreve, nossa, tem um arcabouço lexical, como diz, a gente estava falando exatamente disso agora aqui, falando um pouco Ai, de a gente, gente muito bom. gravar, mas a forma como essa pessoa escreve, a Freida, você não consegue parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer com aquela situação, entendeu? Porque ela vai levando a situação num nível que você fala assim, gente, a pessoa não vai conseguir sair dessa situação. E a pessoa sai. Então, a empregada tem muito disso. Para quem já leu empregada sabe o que eu tô falando. Eu não tinha lido mais nenhum outro livro da Freida depois da série da empregada. Esse foi o meu primeiro contato. E um outro livro que eu tô para ler dela é O Namorado, que dizem que é um dos melhores livros que ela já escreveu. Esse eu quero ver, esse eu paguei, porque eu comprei o livro, então eu paguei para ver o que ela vai fazer com esse Pra livro. ter Ele foi, lan- certeza. Inclusive, ele foi lançado até na Tag Livros, tá, gente? A Tag tem esse aspecto de trazer livros mais cults, uma pegada um pouco mais intelectual. E O Namorado, ele foi lançado em junho pela Tag Livros, antes de chegar pela Galera Record. Então, estou com expectativas. E pessoas que já leram, que eu conheço, também disseram muito bem dele. Então, vamos ver. Eu paguei para ler e eu vou contar depois para vocês o que eu achei de O Namorado. E agora, Di, conta pra gente aí quais são os livros que você leu até o momento esse ano. Nossa, eu até cansei só com a sua lista. Mas vamos lá que a minha lista é longa também. Toda oportunidade que eu tenho, todo tempinho que eu tenho, eu tô lendo. Seja fazendo um cardio na bike, seja esperando para fazer alguma outra coisa. Qualquer oportunidade de estar com um livro na mão ou Kindle é uma oportunidade. Mas vamos à lista. Eu separei mais ou menos aqui em blocos, não exatamente de gêneros, mas para eu ir comentando mais ou menos, porque eu li vários gêneros diferentes ao longo desse ano. Então, o primeiro, não lembro se foi o primeiro, não vou falar em ordem, vou por blocos. Um dos livros que eu li esse ano, e aí esse foi um bem curtinho, que é da Socorro Acioli, chama Sobre os Felizes. É, na verdade, uma coletânea de contos, que ela publicava esses contos no jornal O Povo. Mas é bem gostoso, porque você tem um contato ali com a escrita da Socorro de novo, sem ser uma narrativa grande de um livro inteiro, mas ela traz vários contos legais ali ao longo dessa coletânea. Um outro livro que eu li também foi de Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. Aí aqui vou fazer um parênteses. Desde o ano passado, mais ou menos, eu tenho tentado aumentar meu leque de gêneros, vamos dizer assim. E também tenho trazido a leitura de grandes clássicos, grandes autores famosos, que eu não li ainda. Comecei a me aventurar um pouco na literatura russa. É aquela tentativa ali de ampliar o leque mesmo. E aí, falando um pouco de literatura russa, não li esse ano, li em outro, li acho que o ano passado, A Morte do Ivan Ilitch. Esse eu achei interessante, ele traz umas reflexões, assim, para a vida, que fazem sentido, mas é uma leitura meio densa, assim, as leituras russas a gente até conversou um pouco disso eu e o Rafa essa semana, eu sinto que eu tô meio que engatinhando ainda, aprendendo a ler a literatura russa e a entender o olhar, né? Porque é uma cultura totalmente diferente, foi escrito em em outros séculos, às vezes, então, tipo, tem toda uma questão cultural e histórica ali envolvida que você precisa ter paciência na leitura e talvez buscar um pouco de repertório para entender aquele contexto. E aí, indo nessa linha, eu peguei esse de Quanta Terra Precisa um Homem, que é do Tolstói. Não gostei, eu li ele inteiro, mas assim, eu achei ele um pouco confuso, ele traz umas questões religiosas sobre a fé da pessoa, então li, mas não foi dos melhores. E aí, indo na linha do russo ainda, esse ano também eu tinha visto, acho que foi no TikTok,
alguém indicando um outro escritor russo que eu nem tinha ouvido falar ainda, que é o Nikolai Gogol. E aí a pessoa estava indicando o livro O Nariz, que é um livrinho curtinho também, simplesinho, mas esse eu abandonei, não consegui terminar de ler. É basicamente é um cara que é um diplomata que ele acorda um dia sem o nariz na cara dele. E aí começam a se rolar histórias dentro da cidade ali de que tem um nariz andando fardado, bem vestido ali pela cidade, e de quem é esse nariz e tal. E de fato a história rola em torno de um nariz e de um cara que acordou sem o nariz e toda a questão da autoestima dele fica bagunçada. Como assim eu tô sem o meu nariz, entendeu? E aí, mas eu achei bem arrastada a escrita. Acho que eu li, sei lá, metade mais ou menos e desisti, tá? Não, não rolou essa leitura. E li também A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Que, cara, que delicinha. Eu acho que ele é juvenil, Rafa, ou ele é infanto-juvenil? Ele é, digamos, do juvenil, assim. Ele já tá no Juvenil. limiar. Tá no É, limiar. cara, que delicinha de livro. É uma historinha gostosa de bruxas, vale a pena. Pra aquele momento assim, tipo, ai, não quero ler nada sério, ai, não quero nem um romance, nem um mistério, nada. Quero só uma leiturinha gostosa. Ele é meio, pessoal, pra quem conhece, por exemplo, A Casa do Marcerulho, meio parecido, Fez e Lendas, esses livros de cura que a galera tá falando agora, tá ganhando moda, esse livro é mais ou menos essa pegada. E aí, entrando um pouco nos romances, esse ano saiu na Amazon um outro capítulo da A Hipótese do Amor, que é o grande lançamento de Ellie Hazelwood. Inclusive, gravamos já episódio sobre ele com uma convidada muito especial. Mas saiu um capítulo extra esse ano, que é a visão do cara contando lá como foi o primeiro encontro com a mocinha e tudo mais. O Adam e a O Olive. Adam. O Adam e a Olive. Aí, beleza, nem lembrava os nomes do povo. Nessa linha de romance ainda, esse ano eu li também um Experimento de Amor em Nova York e O Dilema da Noiva, ambos de Helena de Armas, que entra ali no grupo ali com Abby Jimenez, Ellie Hazelwood, aquelas coisas assim do tipo que só acontece no livro, sabe? No Experimento de Amor em Nova York, a menina mora num apartamento e de repente cai um buraco no teto do apartamento dela pro apartamento de cima, e ela precisa sair do apartamento pro dono do prédio fazer a reforma, e aí ela vai morar temporariamente no apartamento de uma amiga. Só que essa amiga emprestou o apartamento pro primo, e aí fica os dois morando no apartamento lá, e enfim. O resto é a Já dá, história. dá pra saber, né, galera? Já dá pra saber. E é isso. Mas assim, Helena Evans também é bem gostoso de ler. Tem esse ritmo gostoso de romance e das coisas irem acontecendo ali, é bem bacana. E aí, indo para um outro bloco, que aí eu separei em blocos, né? Como eu comentei. Boa. Eu também tenho gostado muito de ler livros voltados para a saúde, para pensando em longevidade, em mais qualidade de vida. E aí eu li no início do ano o Outlive, que é do Peter Attia, que é um médico. Nesse livro, ele traz muitos comentários sobre as principais doenças que a gente tem hoje, né? As principais causas de morte, vamos dizer assim. Ele fala também sobre problemas cardiorrespiratórios, e aí ele tem ali alguns cavaleiros do Apocalipse que ele lista ali no livro. E é bem interessante porque ele te traz muitas reflexões, porque hoje a gente está num ritmo muito frenético da vida, com tudo que vem acontecendo, e o hype que explodiu de vamos fazer academia, vamos praticar uma atividade física. Claro que, muito além do hype de tudo isso, acho que todo mundo já chegou num consenso de que entendemos que manter o nosso corpo em movimento é importante para a nossa saúde, assim como a alimentação e tudo mais. E não é só aquela questão, eu preciso correr uma maratona, eu preciso fazer musculação todos os dias. Não. Ele traz muito no livro que você precisa se manter em movimento. Não é tipo que você é obrigado a fazer atividade X ou Y. Ele explica que a musculação ela é importante por conta do ganho de massa magra e que a gente vai perdendo isso ao longo da nossa vida, até a velhice, e que é importante você construir ali, né, enquanto você é jovem.
mas ele não cria todo um terrorismo, sabe? Ele vai te explicando e associando tudo isso com as doenças e o como pode ser evitado. Ele fala do Alzheimer também. E aí ele vai fazendo várias relações ao longo do livro que te faz refletir. Eu preciso me movimentar, sabe? Preciso me cuidar mais da minha saúde. E eu tenho gostado desse tipo de conteúdo. E aí, nessa mesma linha, eu li também o Superintestino, também de um médico, é o William Davis. Esse doutor tem um livro bem famoso que chama Barriga de Trigo. Ele é meio contra o trigo, assim, e ele faz um. Tem bem fervoroso em relação a isso. Esse Superintestino foi uma leitura interessante, mas ele é bem tendencioso, assim, para que você acredite no que ele está te dizendo. Ele traz ali com muito fervor tudo que ele está explicando em relação às bactérias e aos micróbios do intestino. Eu achei interessante um ponto que ele traz, que ao longo da nossa evolução como espécie, e com a modernização e com toda essa alimentação industrializada que a gente tem hoje, a gente perdeu muitas bactérias do nosso intestino. Bactérias essas que são benéficas. E aí ele vai trazendo ali, explicando como você poderia readquirir algumas, enfim. Mas o ponto que eu achei mais interessante desse livro é que o quanto a nossa alimentação afeta o nosso humor e afeta a nossa vida como um todo. E aí eu fiz um paralelo alguns anos atrás em que eu tinha uma vida super sedentária e me alimentava muito mal e trabalhava muitas horas por dia, com hoje que eu tenho uma rotina muito mais regrada de atividade física e de alimentação. E de fato, cara, eu era muito estressada, eu era até chata em muitos momentos e estava sempre muito irritada e tudo. E hoje eu percebo que tendo uma rotina boa de atividade física e uma alimentação boa, que assim, gente, não é que eu não como besteira, eu como besteira também, mas não todo dia, entendeu? Assim, eu como comida de verdade a maior parte do tempo, me alimento bem, e eu percebo isso no desenrolar da vida mesmo, o quanto isso é bom, é benéfico para o nosso dia a dia mesmo, de nos nutrir o corpo de fato, de ter mais disposição, ter mais ânimo, vamos dizer assim. Aí, indo um pouco numa linha mais de esportes e pessoas contando sobre isso, né, como carreira, enfim, eu li o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Esse é bem famoso, esse livro. Cara, queria fazer um capítulo só dele para falar, tem muito assunto. Ele é um livro bem denso, assim, ele conta a história dele toda. Mas acho que o comentário que eu vou fazer é: ele é muito louco. Gente, ele faz umas trilhas, assim, umas corridas, umas provas muito insanas, sem preparo, praticamente. E no fim dele chega no fim. Ele consegue vencer esses. Ele se dispõe a fazer grandes testes físicos, não é teste a palavra. São esforços físicos gigantescos para se provar e mostrar de que ele é capaz. É uma leitura bem interessante. Acho que vale para você refletir assim também nessa questão do que eu comentei dos outros dois livros. Sobre a sua alimentação, sobre a sua saúde, sobre a sua rotina e sobre como você precisa cuidar de si, né? Um outro livro que eu li também nessa linha é o Nada Além da Constância. Esse é de um escritor nacional, é o Walter Campos. Ele é um corredor maratonista. Acho que a gente não comentou nos episódios ainda, mas sou corredora, meia maratonista e nessa bolha de corrida fervorosa aí, curtindo muito essa running area, como diz o pessoal aí da bolha de corrida. E gostei bastante do livro do Walter, porque ele traz essa realidade do corredor e ele traz muitas reflexões do tipo, às vezes, pelo menos que eu percebo, né, convivendo com a galera da bolha, é que às vezes a gente entra num hype muito assim, cara, eu preciso correr mais e mais e mais e mais distâncias e mais rápido e eu não posso perder treino e eu, tipo, como se você fosse um atleta de alta performance, ou como se você vivesse disso. E acho que está acontecendo muito isso na bolha da corrida. E ele traz no livro dele, contando tudo isso, de como ele vive tudo isso. Ele é um corredor rápido, ele faz maratonas, ele busca melhorar os tempos dele,
mas ele também vai trazendo paralelo com a vida e mostrando tudo isso. Então foi uma leitura bem interessante. Um outro bloco que eu separei aqui para comentar eu gosto também muito de livros de autodesenvolvimento. Para você refletir sobre as suas ações, buscar melhorar como profissional, até como pessoa. E aí eu vou comentar alguns livros aqui, mas não vou entrar muito nos detalhes, porque aí são livros bem específicos. Então eu li Os Atrevidos Dominam o Mundo, que é do Jacob Petrie. Ele é bem famoso aí nesses livros de autodesenvolvimento. A escrita dele é bem gostosa e ele te traz várias reflexões sobre a sua postura como pessoa. O nome do livro já fala, né? Os Atrevidos Dominam o Mundo. É para você se atrever a viver a sua vida com vontade, sabe? Buscar fazer o que você tá querendo mesmo, mostrar do que você é capaz. Então eu gosto dessas leituras assim para tirar a gente da síndrome do impostor, sabe? Para te fazer manter em movimento. Aí nacional eu li Emoções Inteligentes do Thiago Brunet. A Sorte Segue a Coragem, do Mário Sérgio Cortella. E aí, nesses dois, é nessa mesma pegada. São livros que te trazem reflexões ali sobre as suas emoções, sobre como você reage em relação a isso. É bem interessante. Li também Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, que é da Marcela Ceriberi, que é do podcast O Bom Dia Óbvios. Parece que você tá lendo e escutando a Marcela conversando com você, assim, é muito legal, porque a voz dela é muito marcante, né? E aí parece que você tá lendo o livro ouvindo ela falando com você. Mas ela traz muito essa pegada também do papel da mulher na sociedade, o quanto a gente se exaure ali tentando cumprir muitos papéis que a sociedade diz que a gente tem que cumprir todos esses papéis, sabe? O Cabeça de Campeão, ele é também da pegada ali esportiva, vamos dizer assim, acabei não colocando ele no bloco certo, mas o escritor traz muitas reflexões do que você consegue levar para outras áreas da sua vida, em relação à disciplina, à rotina, a hábitos saudáveis, a você se comprometer consigo mesmo, assim, em busca do que você de fato quer construir. É bem interessante. E aí eu li também, recentemente, o Siga em Frente, do Austin Kleon. Ele é famosinho. Esse aqui, ele é o escritor que escreveu aquele livro Roube como um Artista. Então, ele tem uma pegada de alguns livros aí em que ele traz muito a questão da criatividade, de como você mostrar o seu trabalho. Então, é um livro bem pequenininho, ele até é um formato diferente, meio quadradinho assim, com muitas frases de efeito, muitos exemplos. E aí ele te traz muito para esse cenário de você entender que você precisa se mostrar para ser visto e como você pode fazer isso de formas melhores. E aí ele explora muito essa questão da criatividade. Achei bem interessante. E aí fiquei com vontade de ler os outros livros dele também, que comentei, né? O Roube como um Artista. E tem um também que é Mostre o Seu Trabalho. E aí, por fim, o último que eu deixei na lista aqui é A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown. A Brené Brown também é famosíssima pela coragem de ser imperfeita. Li ano passado, ano retrasado, não me lembro. Gostei muito, assim, me trouxe muitas reflexões, que aí vem na pegada do que eu já vim comentando dos outros livros, que ela fala muito que você precisa ir para a arena, ir lá fazer e não ser coadjuvante da sua vida. E aí peguei o livro A Coragem de Ser Você Mesmo como uma segunda leitura dela, porque gostei bastante do primeiro. Tem um documentário muito bom dela no Netflix também, que ela fala bastante sobre essa questão da vulnerabilidade. Mas essa A Coragem de Ser Você Mesmo, para mim o nome do livro tá errado. Tem nada a ver com a história. Com a história não, né? Porque não é uma história. A Coragem de Ser Você Mesmo, para mim, tá totalmente errado o nome do livro. Não tem nada a ver com o contexto que tá dentro. Ela traz algumas questões políticas, traz umas outras coisas. Achei bem confuso. Eu li o livro inteiro porque eu gosto da escritora. E, por fim, um último livro que eu tentei ler, e aí esse também foi abandonado, foi A Vila dos Tecidos. A gente fica ali no TikTok, a gente fica pegando as dicas das pessoas e vendo os comentários e tal. E aí tinha muita gente falando desse A Vila dos Tecidos. É um romance de época. Sou muito fãzinha de romances de época também. Julia Quinn, saudades de lançamentos de Julia Quinn, inclusive. Mas esse A Vila dos Tecidos eu achei tão arrastado. É um livro grande. Ele deve ter umas 400 e poucas páginas.
E assim, eu tava lendo no Kindle. Porque no Kindle, quando a gente lê, parece que não tem o mesmo peso quando o livro é grande. Parece que você devora ele de qualquer jeito. Tem até muita gente fazendo os reels da vida lá no Instagram e no TikTok falando que ler no Kindle é diferente de ler o livro físico. E eu fico com essa percepção às vezes também. Só que esse A Vila dos Tecidos estava muito arrastado e eu tinha muitas outras coisas que eu queria ler. E eu falei, ai, cara, não vou ficar gastando meu tempo aqui para ler quase 500 páginas de um negócio que não tá fluindo. E aí eu abandonei. Uma série de 5 livros, tá, pessoal? Isso, Só pra vocês é terem uma uma ideia. série. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir continuar isso aqui, não vou insistir. E aí eu abandonei. Se tiverem fãzinhos ouvindo, me desculpem, mas pra mim não rolou. Então, inclusive, você falou sobre a Brené Brown. A empresa que eu trabalho, eles fizeram uma ação para as mulheres ali em março, e eles deram o livro A Coragem de Ser Imperfeito para Ah, as que legal. mulheres. É um livro muito bom. Eu acho que ele traz muitas reflexões, autorreflexões, faz você refletir sobre o seu papel no dia a dia mesmo, como você se porta diante das situações e quer ser melhor, tipo, de você tomar posse, sabe, de si mesmo e buscar melhorar e buscar os seus sonhos. Eu li acho que em 2023 esse livro, eu não tenho certeza, mas tenho vontade de lê-lo de novo, que a gente vai passando 2 anos, vamos amadurecendo, é natural da vida, mas eu gosto das reflexões que ela traz ali. Eu acho que é um livro que é daqueles de cabeceira para você ler de tempos em tempos e ir refletindo de novo, ver que ações e que posturas você melhorou e quais você, opa, que acho que eu posso melhorar ainda, ter oportunidade. Então, é um tipo de livro que vale a pena a leitura e a reflexão. E aí, pessoal, a gente falou de um livro que ela abandonou, e um livro que eu abandonei esse ano é um polêmico, Dias Perfeitos, do Rafael Montes. O Dias Perfeitos acabou de sair uma série na Globoplay. Outro livro que eu li também do Rafael Montes foi Jantar Secreto. Foi um livro que eu curti bastante. Ele é uma crítica social, basicamente, então esse eu achei bem legal. Mas o Dias Perfeitos, pessoal, tem algumas coisas que, assim, quando os autores eles fazem, pra mim é imperdoável. Eu não vou falar o que que é, porque aí senão é muito spoiler, mas eu não curti, assim, eu achei que já foi além da conta, entendeu? Você pode matar ser humano, mas não mexe com outras coisas, porque aí eu já falo, ah, meu, parei. Eu parei na página 50, a série tá bombando lá na Globoplay, eu não vou assistir a série também. Bom, pessoal, falamos e hablamos muitos livros. O Rafa leu mais de 20 livros, eu também li mais de 20 livros esse ano. Se você ficou com curiosidade de algum livro, quiser comentar sobre ou quiser mais informações, procura a gente lá no Instagram que falaremos sobre, a gente traz mais comentários. Fica em aberto aí pra gente continuar essa conversa lá no @Amigos e Livros Cast. E só lembrando que leitura não é competição, tá, pessoal? A quantidade de livros lidos não faz de você mais ou menos leitor. O que importa é ler e que seja prazeroso para você. Foi uma decisão que eu tomei, por exemplo, com Noites Brancas. Não estava sendo prazeroso para mim, então eu pausei a leitura e fui ler outra coisa. Então acho que a gente precisa também ter esse hábito, né? Ah, não tá legal para mim, eu vou pular. Não, tem gente que vai até o fim, mesmo que o livro não esteja bom, porque precisa terminar. Gente, ninguém tá te cobrando. É só você É, fechar o livro e partir para outra aventura e e tá vai tudo para o certo, tá tudo bem. próximo. Eu acho que um outro ponto que é legal da gente comentar também, a gente lê muita coisa em comum, mostramos isso aí ao longo Sim. do episódio, mas eu tenho visto muita gente também nas redes sociais, uns haterzinhos assim de leituras de autodesenvolvimento, de performance, e outros que, porque eu só leio para distração e para entretenimento. Cara, tem livro e tem espaço para todo mundo. Eu, particularmente, gosto de intercalar. Eu leio livros de autodesenvolvimento que vão me trazer grandes reflexões ou não, que vão me Uhum. fazer refletir sobre a vida. Livros que muitas das vezes eu acabo meio que, entre aspas, estudando o livro e não só lendo, porque aí eu paro, eu faço uma anotação, eu faço uma reflexão sobre aquilo, eu volto, leio de novo. Tem livros desses que te trazem exercícios até para você fazer reflexões específicas daquele tema. E assim também, e bem como eu também leio muito romance, como vocês ouviram aí. E não tenho muito disso, porque eu só leio isso ou eu só leio aquilo. É outra cilada, galera. Não entre nessa cilada. Lê o que você quiser. Você quer ler só pelo entretenimento? Leia pelo entretenimento. Quer fazer uma reflexão? Quer ler algo mais
conciso, que você vai precisar de fato fazer um estudo ali, talvez anotações, leia também, tá tudo certo. Exatamente. Porque essa questão pode ser até tema de um outro episódio, pessoal, porque o contato com a leitura, às vezes, para a maioria das pessoas, são as leituras obrigatórias da escola. E muitas vezes elas não são leituras tão acessíveis assim para que as pessoas entendam logo de primeira. Um Dom Casmurro, um Iracema, um Vidas Secas. Então, realmente, para você ter um primeiro contato com a leitura de uma forma muito obrigatória, porque você precisa fazer uma prova, a gente traumatiza uma geração. E aí as pessoas acabam não tendo o hábito da leitura por conta disso. Eu já conheci pessoas, por exemplo, que começaram a pegar o hábito de leitura por conta de Crepúsculo, de 50 Tons de Cinza, de Percy Jackson, de Jogos Sim, Vorazes. Eu trabalhei com uma pessoa, inclusive, que o cara nunca tinha lido um livro na vida. E quando ele assistiu os Jogos Vorazes, o primeiro, ele comprou o box, ele leu o livro em um mês. Então, assim, isso acontece, gente. Eu acho que a pessoa que fala assim pra mim, eu não gosto de ler. Eu não acredito muito nisso, porque se a pessoa ela se dá uma chance, vai ter algum livro que seja próprio pra ela e que a pessoa vai gostar. E às vezes a pessoa vai ler numa vibe que ela está disposta também. Eu acho que estar disposto é um ponto bem importante. Então, assim, pessoal, você que não tem muito hábito de leitura, a única forma de você ter o hábito de leitura é você ler. Basicamente é isso. Não tem e regra. testando. Vai testando Exatamente. gêneros, algum vai dar certo. Que seja um Exatamente. livro, um grande livro intelectual, um grande clássico, ou que seja um grande clichêzão gostoso de romance, não importa. É livro, é leitura, vai te trazer um momento de prazer, vai te trazer um momento de reflexão, ou o que seja, ou só um divertimento. Mas a leitura ela é muito importante para a nossa vida. Realmente a leitura não é só importante, mas como ela é um refúgio para muitas vezes na nossa vida que a gente precisa às vezes, né, de um momento ali pra gente. E a leitura também, ela é uma atividade muito particular, né? É uma atividade individual. Então, de fato, a leitura ela vai ter uma percepção muito pessoal de quem está lendo. Então, eu posso ler o mesmo livro que a Di, e a Di ela tem uma percepção muito diferente de mim por questões Sim. que a gente inclusive já falou num outro episódio sobre esse tema também, que é bem interessante. E é isso, pessoal. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.